Bom, então agora a gente vai para o Michel Foucault Pop, né? O Foucault Pop, aquele que nós temos contato na graduação. O primeiro Foucault que a gente tem contato, que é o Foucault do Vigiar e Punir, né? Que está ligado à experiência da genealogia do poder da década de 70, né? Que vai influenciar aí os trabalhos desenvolvidos ao longo desse período, né? E que vai, enquanto método, trabalhar a partir de três perspectivas possíveis, né? Influenciado nitidamente, né, pela figura de Nietzsche, né? Ah, no primeiro desses traços, a gente vai encontrar as emergências, né? Por quê? Porque a genealogia é um método histórico que possibilita uma leitura em torno das práticas de poder. Então, esse exercício genealógico que o Foucault promove, tá, no sentido de pensar as emergências, significa dizer exatamente o seguinte: olha, ao invés de se estudar a origem das coisas, o que nós temos que entender são as emergências dos acontecimentos, né? O que significa entender a emergência dos acontecimentos? Significa entender, tá, que esses acontecimentos estão atravessados por relações de força, né? Por relações de força, por conflitos, né? Por estratégias, tá? Então, a emergência de um acontecimento histórico significa exatamente elaborar, né, um exercício, uma leitura de um determinado acontecimento a partir dessas dinâmicas de conflitos existentes ao longo do nosso contexto enquanto sociedade, né? Então, essa experiência eu acho que ela é muito interessante para sinalizar aqui o conceito de emergência a partir dessa leitura genealógica. Um segundo ponto que a gente vai encontrar, uma segunda amarração que a gente vai encontrar, seria nesse exercício genealógico a ideia de proveniência, né? Proveniência que está ligado, né, a essas experiências relacionadas às práticas de poder existentes aí na nossa sociedade, né? Então, se nós pegarmos um livro, tá, para dar um exemplo para vocês aqui, ficar mais claro, se nós pegarmos um livro como Vigiar e Punir, né, a gente encontra ali um projeto muito interessante, tá, que é uma novidade, que é justamente sinalizar o quê? Né? Sinalizar como que as práticas de vigilância, controle, disciplina, né, de norma, de exame, foram pensadas a partir de determinados movimentos presentes nesse grande projeto que se chama modernidade, né? Onde se abre uma experiência para se pensar o corpo, tá, como objeto de intervenção permanente desses efeitos. Um terceiro efeito da genealogia, que também interessa muito a nós aqui, que são os dispositivos, né? Efeito da genealogia, por quê? Porque o Foucault também tem uma tem uma fragilidade, né? Ele não escreve nenhum texto falando o que é um dispositivo, né? Curioso, porque na arqueologia do saber, por exemplo, ele fala o que é um enunciado, né? Com a genealogia ele não faz isso. E o dispositivo é uma uma ferramenta muito interessante para a gente pensar a condição genealógica, né? Quem tenta, né, elaborar uma reflexão sobre isso é o Gilles Deleuze, que escreve um texto belíssimo chamado O que é um dispositivo, né?
E em linhas gerais, a gente vai, a partir do Michel Foucault, tentar conceituar o dispositivo como uma maquinaria, né? Como uma maquinaria responsável por produzir as práticas de sujeição sobre o sujeito, né? O que quer dizer isso, né? Que o dispositivo é um efeito prático de elementos, tá? Elementos que ligam a produção de sujeitos a os efeitos ou os mecanismos ou os processos de sujeição, tá? Que são desenvolvidos a partir dessa experiência chamada modernidade, certo? Então, o dispositivo ele tem esse efeito, né, de produzir incessantemente a partir dessa relação prática, dessa relação cotidiana, né, que vai estar sinalizada aí no pensamento do Michel Foucault, tá?